Oi, Tata, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter topado esse papo sobre longevidade financeira. Sim. Pessoal, antes de falar um pouquinho do Sato, de começar a conversar com o Sato, queria dizer por que a gente escolheu falar um pouco sobre esse tema, que na verdade é o foco do Instituto, né? A gente fala muito sobre longevidade e longevidade financeira. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais e com a gente vivendo mais, a gente tem que aprender a lidar melhor com o nosso dinheiro, tem que aprender a se planejar melhor para que a gente possa viver mais, mas também viver mais financeiramente bem, né? Financeiramente equilibrado. E aí, hoje, a gente convidou o Roberto Sato, vou apresentar um pouquinho ele de novo, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho a história dele, que é um multiplicador de educação financeira, investidor autodidata, ele é conselheiro do Multiplicando Sonhos e também do Ninja Investidor, e ele se autodenomina aprendiz vitalício júnior. Agora sim, tudo bem, Tata? Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para todos, né? Boa tarde para você, Janaína. Obrigado pelo Boa convite. tarde. Imagina, eu que agradeço você participar aqui falando sobre esse tema tão relevante aqui pra gente. Sim. O Sato, ele começou assim, a vida profissional dele, digamos assim, né? Ele se coloca de catador de algodão a gerente executivo, né? E hoje é um multiplicador de educação financeira. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho dessa sua história, né? De onde você começou, até onde você chegou. Sim. E se você tinha sonhos, se você tinha metas, como é que você conseguiu fazer essa transformação, né? Sim. Hoje eu estou com 60 e... Quando começa a fazer bastante idade, a gente vai esquecendo a idade. Né? 64, mas ao longo desses anos, eu acho que eu sempre lembro que a gente nunca pode esquecer de onde a gente começou, que é a primeira infância. Para mim, até hoje, a primeira infância, eu acho que é um dos alicerces. Quando a gente aprende a educação básica, de cumprimentar os adultos, de falar bom dia, de escovar os dentes, etc. Então, eu sempre tive, desde pequeno, uma atenção especial para a questão do dinheiro, até porque a nossa família não tinha posses, não tinha dinheiro, né? Talvez por isso. Então eu tinha sempre curiosidade eu não sabia, acho que nem ler, mas eu gostava da estampa das notas da época de 1960 até 65, mais ou menos. Né? Eu lembro que um era o Almirante Tamandaré, 2 era o Duque de Caxias, 5 era o Barão de Rio Branco, etc. Mas quando nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Inajá, mas cresci mesmo foi na cidade de São Luís, que pertence ao município de Toledo, no oeste do Paraná. Então a base do estudo, acho que da infância, de começar o beabá, foi em São Luís do Oeste. E ali também começamos com 7 anos a começar a trabalhar na roça. Eu lembro que o primeiro dinheiro que a gente conseguiu como pequeno salário era catar algodão depois da aula, depois das 2 horas, 1h30, até cair o sol, catando algodão. Eu lembro que algodão, quando você pega um chumaço de algodão, ela é muito leve. Só que o recebimento era por arroba, ou seja, cada 15 quilos. Então, desde esse início, né, a gente veio trabalhando em diferentes atividades. Esse dia eu estava contando, acho que pude cerca de 30, 40 atividades diferentes, desde catar algodão, trabalhar como plantação de tabaco, seleção de folhas de tabaco, boy de verdureiro, boy de farmácia, e assim foi indo. Mas eu vejo que em todas as atividades aprendi bastante. Aprendi que dia de chuva na farmácia, a maior dificuldade, todo mundo entrava com calçado, cidade que não tinha asfalto e tinha muito barro. Então a minha responsabilidade era limpar a calçada e o interior da farmácia, ajudar a limpar as prateleiras, etc. E eu vejo que uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a questão do trabalho, que eu percebia em mim, desde pequeno, que tinha dias que eu gostava de trabalhar, tinha dias que não estava nem aí com o trabalho.
eu via que não conseguia me produzir, nem como boy, ou como catador de algodão, ou carpindo na roça, ou depois mesmo trabalhando como na casa do estudante, né? Durante a faculdade, trabalhei uns 2 anos na casa do estudante como voluntário, na tesouraria, na granja, ajudando a abater porcos, plantar alface, colher alface, etc. Servir comida, trabalhar no bar da casa do estudante. Então, eu acho que sempre foi uma trajetória que para mim foi muito rica em diferentes atividades, e eu vi que em todas as atividades, e um ponto muito importante que eu usei também em finanças, a educação financeira, foi a questão da disciplina. Então eu vi que quando tinha disciplina, eu conseguia produzir no mesmo horário um pouco mais. Então eu tentava comparar com a minha própria performance no dia a dia. E também a questão do horário, né? Ser pontual, trabalhar dentro do horário previsto, essas coisas assim. Foram coisas que você foi aprendendo fazendo, né, Sato? Que parece que você nunca parou, né? Você começou, sim, e aí você foi seguindo, e aí sim, foi usando os ensinamentos ali que você obteve no dia a dia, né? Agora, sim, uma coisa interessante, assim, o seu exemplo mostra que sempre é possível mudar a realidade, né? Sim, então, sim. Aquela coisa, né, que muitas pessoas falam, tem aquela crença de que eu nasci pobre, pobre, então eu vou morrer pobre, né? Não tem jeito. Não é bem assim, né? A gente pode transformar a nossa realidade. Você sabe, Janaína, que eu sempre apoio todas as iniciativas da educação financeira, né, atualmente, porque eu tenho convicção absoluta de que, através da educação financeira, nós podemos transformar, né, a vida de qualquer pessoa. E eu que estou estudando essa parte de educação financeira, a própria educação financeira ainda está me ajudando a me transformar no meu dia a dia, né? Eu acho que eu sinto que a gente, mesmo com a idade, a gente não fica parado, ou seja, ajuda a continuar mudando algumas coisas, alguns pontos. Então isso, ou perceber melhor o mundo. Então a educação financeira, ela traz essa amplitude em diferentes áreas do ser humano. Então isso é um ponto muito positivo que eu vejo. Agora, você se tornou assim, um multiplicador de educação financeira depois que você saiu do mercado corporativo, não foi isso? Foi aí que você começou a se dedicar mais? Dedicar mais, sim. Eu sempre, mas eu, até antes de ser alfabetizado, eu lembro que a primeira lembrança que eu tenho do dinheiro é quando eu tinha uns 4 anos de idade, né? Eu lembro, 4, 5 anos de idade, porque eu ganhei, com primeira moedinha e primeira nota, eu ganhei como é que fala para guardar o dinheiro? Uma carteira? Uma carteira. Um cofrinho? Exatamente, uma carteira. Então eu lembro que eu ficava abismado por que alguém inventou uma carteira que você dobra, né? Porque eu não gostava de dobrar a nota. Eu gostava de passar um ferro para a nota ficar bem retinha, entendeu? E depois eu colocava o 1, depois o 2, deixar organizado, né? Então eu vi que as notas me ajudou a organizar desde antes de ser alfabetizado. Então eu sempre gostei. Agora, quando tinha uns 15, 16 anos, eu passei na frente de uma poupança chamada Poupança Continental, aqui em São Paulo mesmo. Então foi a primeira conta que eu abri, foi nessa Poupança Continental, e o que me chamou não foi nem o fato eu nem sabia que estava escrito poupança, é que eu vi um chaveirinho de um castorzinho, então o que me chamou a atenção foi um chaveiro de um castor. Aí entrei lá, a moça falou, não, para receber um chaveiro tem que ter pelo menos, sei lá, R$1 da época na poupança. Aí ela explicou o que é a poupança, o que é o juro, o que é a renda, né, o que é mês a mês tinha um pequeno rendimento. Aí eu coloquei, sei lá, 10 reais. Um mês depois voltei para colocar mais 10, era 10, alguma coisa. Então, desde 73, 74, eu tive muita curiosidade sobre juros compostos. Então, eu vi que isso me ajudou a entender que o próprio dinheiro ela vai, né, capitalizando,
desde que você tendo disciplina, ela vai aumentando devido a esses juros compostos ao longo do tempo. Agora, você tem razão, e para o público eu comecei a falar mais, ter interesse a partir de 2000 mais ou menos, porque em 99 tive a oportunidade de ficamos um mês aqui em São Paulo fazendo estágio, mas usei a noite para estudar ali na FIPECAF, fazer o curso eu nem sabia na verdade o que era o curso, mas o título era diferente, era sobre ciência atuarial. Né? Eu nem sabia o que era atuarial, então fui lá, entendi que era você entender como você prevê o futuro, desde agora, fazendo cálculos para o futuro, principalmente com a aposentadoria, para ter uma longevidade lá na frente mais saudável. Depois esqueci esse assunto da atuarial, mas primeira atenção que me chamou a importância de pensar no futuro, né? Mesmo estando jovem, porque quando a gente menos percebe, a gente vai estar com 50, 60, 70, 80 anos. Aliás, se a gente soubesse algumas coisas mais cedo, facilitaria muito a vida, né? Sim. Um jovem, a partir dos 20 anos, já soubesse o quanto é importante poupar, investir, aproveitar os juros compostos, chegaria aos 60 de uma maneira muito mais tranquila financeiramente, né? Sim, sim, sim. E você está falando uma coisa que ontem eu estava ouvindo uma live, porque tem uma pessoa que eu conheço que ele foi lá, acho que hoje ou amanhã vai ter aquela live do Warren Buffett, com 40 mil acionistas do Berkshire Hathaway. E uma das pessoas que vai substituir ele na alocação de ativos da Berkshire, eu esqueci o nome dele, mas vai ser uma pessoa que, acho que 42 anos atrás, ele ia aposentar e pegou 70 mil dólares e colocou, e hoje transformou, depois de 32 anos, em 260 milhões de dólares. Né? Uau! 70 mil para 200, exatamente. Ou seja, sem nenhum aporte adicional. Né? Uhum. Então, significa que depois de 2 décadas, os juros compostos contribuem muito. Por isso o valor que eu vejo da poupança, da previdência, do olhar não só para o presente ou para o passado, mas fazer a partir do presente o seu futuro. Uhum. Essa questão do poupar, o poupar é um dos pilares da longevidade financeira, né? A gente coloca aqui no Instituto, vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Sim. Mas é extremamente importante, gente. Às vezes as pessoas acham que não dá para poupar porque tem pouco, né? Não tem dinheiro e tal, mas o importante é você começa um pouquinho, né? Consiga ter uma frequência nessa questão do poupar, né? E aí aos poucos você vai aumentando para ver como é que vai ser o resultado, vai compensar. Eu vi, Janaína, que essa questão de poupar, muitas vezes, nós, como seres humanos, a gente interpreta errado, né? Como se fosse você tirar o dinheiro seu e colocar em algum lugar. Né? E talvez uma maneira de perceber o lado positivo da poupança é você vai lá e coloca 10 reais, por exemplo. Daí você vê, passou um mês, vai ter mais que 10 reais. Então, começar a perceber aquele percentual adicional de juros, né, que vai obtendo, ou se forem ações do rendimento das ações ou do fundo imobiliário. Então, prestar atenção mais naquilo que está rendendo. Porque, de início, você coloca 10, mas recebe 0,1 centavo. Né? Mas quando você está com R$1.000, já rende mais que R$1. Então, comparar aquele R$1 com o montante que você mês a mês coloca. Então, eu sempre fiz essa competição comigo mesmo, comparando o quanto eu coloco por mês, sei lá, colocava R$20, então eu via que rendimento era 2, então eu queria que aquele 2 um dia fosse 20, entendeu? Até chegar no montante que o mês a mês, o quanto você coloca, estou colocando, sei lá, R$500. Então, no dia que o rendimento passar a ser 500, você fica, o seu comportamento, a sua psicologia começa a trabalhar de forma positiva, a entender o quanto aquele mês a mês poupado e investido foi positivo, porque o que o dinheiro está fazendo por você na igualdade de condições. Você continua colocando, sei lá, 500, mas você já está rendendo 500.
Então, isso sempre me fascinou, disputar comigo mesmo, entendeu? O quanto eu coloco e o quanto o dinheiro está trabalhando para a gente. Né? Porque eu acho que quando você começa a ver ali o montante crescendo, também vai ajudando, né? Você vai se sentindo estimulado. É a mesma coisa, sei lá, quando você vai para uma academia e você vê que você está tendo resultados, né? Então, exatamente, exatamente. Eu acho que nós, como seres humanos, né, toda vez que eu ouço alguém falar, eu vejo assim, até ontem eu estava ouvindo, até hoje, acho que hoje, né, estava ouvindo uma pequena live da gravação da professora Vera Rita, ela citando a respeito da psicologia econômica, se é o comportamento ou se é o conhecimento, né, que é mais importante. Não tem dúvida, acho que tanto quanto não só na parte financeira, mas no trabalho, em várias atividades que o ser humano faz, né, o comportamento acaba sendo mais importante ao longo da trajetória do que qualquer conhecimento que você tenha. Aliás, eu acho que o comportamento, né, eu acho que não é o comportamento que capitaliza e dinamiza o conhecimento, né, e não o inverso, sabe? Eu vejo que o comportamento, você pode dar um novo rumo ao seu conhecimento, entende? E investimento na poupança, eu acho que é muito por ali também, que a parte comportamental acaba sendo muito mais produtivo e perceptível para você mesmo do que o conhecimento que você tem. Ler um livro de educação financeira, ler o segundo livro. Eu não fiquei dobro de rico e não passei a poupar 2 vezes mais. Né? Mas se todo mês você tem aquela disciplina, ou seja, comportamento positivo com o seu dinheiro, e aí não só poupar, mas quem poupa é porque teve um consumo consciente. Né? Então, começa a moldar o seu comportamento, começa a moldar a sua própria vida. Por isso que muita gente diz que uma maneira, né? Uma vez acho que foi na década de 1980 e, sei lá, 6, 7, tinha uma revista chamada Visão, aqui no Brasil. Quando eu vi na banca, assim, a capa da revista era assim, o luxo do lixo, aqui da cidade de São Paulo. Né? Então eles pegaram, assim, lixo de 3 hotéis de 5 estrelas e foram verificar o que tinha no lixo. Né? Então tinha comida pronta, que ninguém comeu jogado fora, tinha várias coisas interessantes dentro do lixo, então eles estavam mostrando o luxo do lixo. Quando, na década de 80, assim como agora, tinha famílias passando fome. Então, a parte do consumo também acaba sendo comportamental. E acaba sendo outro pilar da longevidade financeira, né? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Consumir, gastar, né, também. Sim, sim, sim. Eu acho que o consumo vem antes do consumir de forma consciente, antes da poupança, né? E não depois da poupança. Ou seja, você faz um caminho prévio para poder poupar, poder investir de forma consciente também. Sem dúvida. Sato, quando você acha que começa a construção da longevidade financeira? Eu lembro que um dia a gente estava conversando e você até falou que a primeira infância talvez fosse a primeira oportunidade de conquista de longevidade financeira que a gente tem na vida, né? Sim. Você poderia falar um pouco isso? Porque às vezes as pessoas acham que a longevidade financeira começa ali, eu vou falar depois dos 50, mas tudo bem, depois dos 50 você tem que fazer, você pode fazer, mas se você conseguir começar um pouco antes, fica mais fácil, né? Não tenho dúvida. Eu estava observando o mote do título da live, Longevidade Financeira, né? E até no site do Instituto de Longevidade, em vários momentos fala sobre longevidade financeira, longevidade de saúde, etc. Então, o fato de ter a palavra longevidade já é uma coisa muito positiva que eu vejo. E não assim, aposentadoria financeira, aposentadoria da saúde, etc. Porque a palavra aposentadoria ela tem um pouco pejorativo, leva só a idade, né, cronológica. E longevidade eu acho que é positivo porque ela chama, né, toda a trajetória do ser humano, ou seja, desde a concepção até 100 anos de idade. O máximo que hoje dá para chegar é 100 anos de idade. Então, de concepção, nascimento a 100 anos é a longevidade. Então, eu digo que a longevidade nada mais é do que essa jornada do 0 até 100 anos.
E uma jornada ou a longevidade, então, não começa quando tiver 80 anos. Ela já começou um pouco antes de você nascer, né? Então, por isso que eu vejo que a primeira infância, né, e dentro da primeira infância tem um conceito chamado 10.000 dias, né, 1.000 dias, que é da concepção, nascimento até 2 anos de idade, que é a primeira janela de oportunidade que eu vejo do ser humano. E a segunda seria a primeira infância, depois até 18 anos e assim vai. Então, quanto mais jovem nós somos, o ser humano eu acho que a janela de oportunidade é maior para interferir de forma positiva, né? De interceder e mudar o rumo, sabe? É mais fácil você pegar uma pessoa na primeira infância e mudar o rumo dela do que pegar ela já dentro de um presídio, entende? Com, sei lá, 30 anos. É claro que é possível mudar, desde que a pessoa queira com 30. Mas se tiver 3 anos de idade, 3 meses, talvez a chave esteja mais por ali do que depois de 50, ou no meu caso, depois de 60. Né? Mas isso não invalida, dentro da longevidade, que qualquer hora é possível mudar. Né? É possível dar um novo rumo para o rumo que você está indo. Por isso que aqui perto de casa tem no muro está escrito assim: mais do que a intensidade, a sua caminhada tem que estar no rumo certo. Então não adianta você caminhar rápido ou devagar para o rumo errado, né? Você pode estar devagar, mas se estiver no rumo certo, eu acho que você vai chegar onde você pretende. Então a longevidade, eu acho que traz esse lado positivo de um olhar para todas as fases da vida, cronológica, seja cognitiva ou mental, financeira ou de saúde, do 0 até 100 anos. Então isso é um ponto positivo. E como é que você enxerga hoje o ensino de educação financeira? Como é que você que lida tanto com essas coisas, vai em tanto encontro, tem os grupos ali que você movimenta, né? Sim. Como é que você acha que o brasileiro está com relação a esse tema, né? E como que escolas, empresas, institutos como o nosso, né, podem ajudar a estimular? Sim. Eu vejo que essa é uma excelente pergunta. É tão boa que eu não sei a resposta certa, entendeu? Mas eu acho que as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que eu vejo é assim: se a gente está tendo esse tipo de questionamento, é porque em algum momento você, eu, nós já percebemos o valor da educação financeira, né? É claro que nós somos, sei lá, 200 e quase 20 milhões de brasileiros. Eu acho que não adianta a gente sonhar que nós vamos impactar os 220 milhões. Mas eu penso assim que é melhor, então, todos nós, né, pensarmos no primeiro impacto que a gente vai fazer. Então eu sempre digo lá no Multiplicando Sonhos também, ou para os jovens, né, ou para agora estou compartilhando com vocês, eu vejo que na educação financeira é assim como numa educação, uma professora explicando para uma plateia de 30 alunos. Se ela achar que vai impactar 30 ou 1 milhão, eu acho que é um conceito errado. Se tem 30 e a gente impacta 1, né, esse 1 pode fazer uma grande diferença para a comunidade, para a cidade, para o país. Então a gente tem que estar focado em ter um adepto a valorizar a educação financeira. Certamente daí nós seremos 2, depois seremos 3 e assim vai multiplicando. Por isso que eu vejo que o conceito do valor da educação financeira ela é muito individual. Por ser individual, a gente tem que convencer um por um. Então, eu vejo que nós estamos aqui no país ainda como se nós fôssemos a pediatria da educação financeira, né? Ou infância, como é que fala? Prematuro da educação financeira. Nós estamos no início. Mas o fato de estar no início não significa que o país ou algumas pessoas estejam paradas. Existem várias pessoas já com educação financeira, compartilhando, tentando multiplicar, que já é um resultado do valor da educação financeira. Então eu vejo, Janaína, que a educação financeira está no caminho certo.
Tem pessoas que já entenderam a importância desse assunto para a trajetória do ser humano, trajetória de uma cidade, de uma comunidade, do país, né? E principalmente para a qualidade de vida do ser humano. Porque a educação financeira é devidamente trabalhada e instruída e praticada, como você falou, a importância da prática, ela vai impactar na saúde, vai impactar na mente, vai impactar no trabalho, vai impactar na produtividade, vai impactar em diferentes áreas da vida, né? E também, claro, que vai impactar em finanças. Então eu vejo que realmente é um conceito transformador. Então nós estamos no caminho certo. As pessoas que estão envolvidas e tentando se envolver com a educação financeira está plenamente correta de que uma maneira de pensar positivo futuro, né, desde o presente, é a educação financeira. A longevidade e longevidade financeira andam em paralelo, né? Sim, sim. Não tem muito como sair disso, na verdade. Está presente, né? Caminha junto. Diga. Inclusive, acho que uma coisa interessante que você pode falar você tem aquela coisa da caminhada, né? Da disciplina, dos passos. Não é isso que você anda... Hoje eu fiquei analisando ontem, né, que hora que eu vou andar. Então já andei 2/3 do objetivo antes da live aqui, porque eu divido sempre em andar 3.333 passos de manhã, depois do almoço mais 3.000 e pouco, e antes do anoitecer mais 3.000 e pouco, para dar os 10.000 passos. Então eu vejo que, para mim, eu sempre gostei de não ficar muito parado fisicamente, mas desde o dia 28 de fevereiro de 2009, né, eu ando pelo menos 10.000 passos por dia. Então são 13 anos que caminho todo dia. E eu vejo que uma das coisas que está me ajudando muito é essa caminhada, né? Eu vejo que na caminhada, mesmo que não esteja com o livro na mão, até porque a gente tem que caminhar com atenção, esses dias eu estava pensando que eu sempre pensava de forma negativa, né? O fato de ter buraco, calçada mal feita, tem que ficar desviando de poste, né? Senão você bate a sua cara no poste, numa árvore, ou bate com outra pessoa. Mas eu acho que talvez eu vi o lado positivo, porque isso faz com que, mesmo na caminhada, né, no dia a dia, a gente tem que estar 100% atento. Né? Você tem que estar atento pelo buraco, pela depressão, pelo tijolo, pela árvore, pelas outras pessoas, pelos carros, bicicleta, etc. Então, o fato de caminhar, eu acho que é positivo não só da caminhada, mas deixar a mente alerta. E mesmo assim como ajuda na parte física, né, eu acho que quando você tem parte física boa, acaba ajudando a parte física na alimentação mais saudável. Você se sente leve na caminhada e leve na comida. Então, e também leve para a gente pensar melhor a educação financeira. Eu acho que é interessante isso, porque você se colocou esse objetivo de caminhar os 10.000 passos, né? E você também divide. E aí, fazendo um paralelo com a educação financeira, enfim, é a questão da disciplina somada também com, de repente, dividir os planos e as metas que a gente tem em partes menores, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero chegar no 1 milhão, mas parece tão longe de chegar no 1 milhão, então você tem que separar, poxa, chega primeiro nos 10.000, depois nos 50, depois nos 100, e aos poucos vai, né? Viu, Janaína, que você está falando nos passos meus, no dia 28 lá coloquei um objetivo, eu falei, tem que ser um objetivo grande para nunca esquecer, né? Então, eu comecei no primeiro passo, no primeiro dia, mas eu coloquei 30 anos, né? Em 30 anos dar 2 voltas no mundo, né? A ida e a volta seriam 100 milhões de passos para dar 80.000 quilômetros. Quando que você vai dar essa volta? Eu já estou 6 anos à frente do objetivo, né? A minha meta é 30 anos, então vou terminar com mais ou menos 23 anos de caminhada, eu vou conseguir dar 2 voltas. Consegui chegar nos 61 milhões agora no dia 1º de fevereiro. Então, quando fizer 66 milhões, eu publico aí, que é 2/3 da caminhada. Mas daí vai faltar mais 1/3. Tá certo. Tá, tem algumas perguntas aqui, vou fazer algumas aqui para você, para a gente não pular, né?
Tem uma que eu já vou emendar aqui, porque assim, como eu disse, no Instituto a gente fala sobre 5 pilares da longevidade financeira. Então, um deles seria o poupar, que a gente já falou um pouquinho, né, nessa live. E o outro seria o gastar certo, que tem exatamente a ver com o consumo consciente, que você também citou alguma coisa. E tem uma pergunta aqui de uma pessoa: tenho tentado consumir de forma mais consciente, mas às vezes fico meio perdida. Como eu posso consumir mais conscientemente? O que você sugeriria para essa pessoa? Você sabe que o ser humano, se facilitar, talvez facilite ela cumprir um objetivo. Para mim sempre foi assim, né? Então, mesmo na poupança, e principalmente antes de poupar, consumir, pelo menos aqui em casa, o nosso, desde sempre, né, desde que não tinha nem casado, então eu coloquei uma meta para mim. Então, se eu ganho 100, então eu separo já um percentual, invisto, pego aquele valor no último dia, ou seja, no primeiro dia do mês, e eu coloco uma meta, usar ao máximo aquele valor que eu tenho em mãos. Então eu simplifiquei no seguinte sentido: primeiro você ganha, investe, e o que sobrou você tem 30 dias para usar. Então eu nunca controlei se eu vou passar fome ou não, eu controlei o que eu tinha para poder gastar no mês. Então todo mês, quando vira, a gente começa do zero. Aqui em casa até hoje é assim, a gente usa depois de investir. Por quê? Porque algumas vezes, se você fizer isso, né, vai sobrar, né? Então você tem que se premiar também, para não ficar sempre na mesma coisa. Então vai ter momentos que você recebeu um bônus, você recebeu um salário maior, ou você fez um trabalho extra, ou entrou uma rentabilidade maior, pega aquele extra, também separa, investe, e você se premia, para você ou para a família. Então eu acho que tem que ser, a jornada, ela não pode ter jornada, vai ser 31 de dezembro de 2062 é o meu fim. Não, eu acho que o fim, para mim, pelo menos, é mês a mês. Todo mês tem que ir fechando, né? Primeiro investe. Ou seja, então a pessoa, ela recebe, vamos supor, ela tem um salário, ela recebe, ela já separa um pouco, paga antes, né, que é o que ela vai investir e tal, e já determina um valor que ela vai usar ao longo do mês. Exatamente. Se sobrar alguma coisa, ela pode se premiar depois daquele momento, né? Exatamente. Aí, com o tempo, a pessoa vai perceber que é possível te premiar todo mês. Entende? Então você vai chegar num determinado controle que você vai conseguir premiar você ou a família que está próxima todo mês. Então, aí tira, né, por exemplo, tem muita gente que anota tudo. Eu não sou contra anotar. Mas aqui em casa quem faz esse controle de anotar é a minha esposa, né, Marisa. Ela que controla, ela anota tudo, né? Mas eu nunca anotei. Então a gente pega o grande valor que a gente tem e a gente vai gastando. O que sobrou a gente premia, já investiu, né? Mesma coisa, quando entra um valor adicional, a gente faz o inverso, né? A maior parte investe e a menor parte vai para o gasto, né? Para férias, etc. Então o tempo todo você tem o controle na mão. Aí facilita a não ficar, por exemplo, o maior exemplo que eu já tive talvez foi exatamente esses 2 últimos anos, né? Que é a pandemia, trabalho, etc. Né? Eu vi muita gente em dificuldade, porque é claro que ninguém previu, né? Ninguém consegue prever uma pandemia, mas ela pode existir, assim como existiu, né? Ou uma crise na bolsa, etc. Mas se você tem um fundo de reserva, ela vai dar uma sustentação, é como... como é que fala, quando você vai para a água, você tem como é que você, quando vai... Colete, assim, colete salva-vida. Isso. Caso aconteça alguma coisa. Então, exatamente. Eu acho que o colete salva-vida de finanças é o fundo de reserva, sabe? Então, se o colete salva-vidas, então o fundo de reserva, né, e o controle de você ter na mão, você ganha um salário, investe, o que sobrar você gasta, é diferente de você já ir gastando durante o mês, quando chega o salário já negativo o saldo, né? Eu acho que tem que ser um pouco inverso, mês a mês, né? Quer dizer, você consome dentro de um planejamento, exatamente, né? Você não vai consumir por consumir, gostei daquilo ali, exatamente, exatamente. Eu acho que tem que facilitar esse controle, porque imagine assim, ó,
Se o controle, consumo consciente, poupar e investir fosse assim, raiz quadrada de 1,76 vezes π elevado ao cubo. Ninguém ia fazer, entendeu? Agora, se fosse 1 mais 1 é 2, todo mundo vai fazer. Então, eu acho que tem que simplificar. Até dentro da psicologia econômica tem a arquitetura de escolhas que a professora Vera dá aula. Então, o nudge, né, é você mostrar um caminho para facilitar a sua decisão, para você não ficar pensando para decidir 1000 vezes. Você vai acabar não fazendo. Por isso que existe, muita gente usa a data do fim do ano, ou falar assim, segunda-feira começa a exercitar, mas é uma pegadinha que não funciona. Porque aí vai postergar para outra segunda ou para o outro ano. Então, acho que a melhor maneira, quando você faz um plano, é começa já. Terminou o plano, né, hoje é sexta, vou começar a segunda. Não, começa depois do almoço, hoje mesmo. Né? É melhor andar um passo do que não andar nada, entendeu? Porque um passo é sempre muito mais do que 100% do zero, entende? Sim, é verdade. Agora, Tata, continuando a falar aqui sobre os pilares da longevidade financeira, a gente falou então um pouco sobre poupar, Sim. um pouco sobre a questão de gastar certo. Sim. E aí agora eu queria passar um pouquinho sobre a importância de investir o dinheiro, Sim. né? Porque a pessoa ela conseguiu ali consumir direito, conseguiu poupar um dinheiro. Sim. O quão é importante ela entender ali como multiplicar o dinheiro, né? Porque não adianta só guardar. O Sim. dinheiro pode perder valor também se ela não entender como fazer ele crescer, né? Sim. Sim. Você sabe que essa história no Brasil, eu vi que uma das primeiras pessoas que pensaram foi o pessoal de Ministério da Economia da época de 1870, 1880, mais ou menos, ou seja, mais que 130, 140 anos atrás. Por isso que o símbolo do grupo, do nosso grupo de WhatsApp lá, tem uma moeda lá de vintém, de 1889. Né? 1889 mudou do regime imperial para o republicano. Né? Saiu Dom Pedro e entrou o Marechal Deodoro. E a ideia ele manteve, Deodoro manteve e colocou a moeda em circulação em 1889, que é vintém poupado, vintém ganho. Vintém poupado, vintém ganho é como se fosse R$1 bem investido, né? É R$1 multiplicado. Então, o que é isso? Se você coloca para investir, né, R$1 a gente está falando de forma simbólica, mas se você coloca 10, coloca 100, coloca 500 ou 1000, não importa o valor. Importa é que aquele montante, né, que financeiramente a gente chama de um ativo, né, se você coloca o dinheiro, ou seja, um ativo como investimento, aquele ativo vai te gerar um juro, como se fosse um filho do próprio dinheiro. Juros, correção monetária ou a renda, no caso de ações ou de fundo imobiliário. Eu acho que entender esse conceito de juros compostos ao longo do tempo é um segundo passo. Né? Mas o primeiro passo tem 100, né? Guarda 1 no começo, até chegar a guardar, sei lá, 20, 30% daquele 100, 20 ou 30. E essa é uma cultura que a gente não tem aqui no país ainda, ou seja, cultura de investimento, cultura do olhar para o futuro. É tão importante, né, que a mesma coisa como nós falamos de dar importância para o fundo de reserva. Mais do que fundo de reserva, né, se você tem um fundo de reserva, você começa a investir o adicional. Aquele adicional um dia passará a te premiar ou te remunerar como se fosse um salário. Por isso que o pessoal fala de renda extra. A renda passiva é uma renda extra. Então, a partir do momento que começa a cair uma renda mensal, seja de que ativo for devido ao seu investimento, começamos a entender o valor dessa cultura do investimento que você está falando, que é o quarto, quinto pilar, que é muito importante. Agora, só não esquecer que esse pilar do investimento, ela vem depois desses outros que você citou. Eu, inclusive, troquei um pouco as ordens aqui para aproveitar um pouco as perguntas que a gente tem. Porque tem mais uma aqui que vai casar com investimento. Sim. Eu vou te fazer... a pessoa está perguntando
para você contar a história de como você aprendeu a uma ação. Falou que ela adora essa história. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Nestlé, em 81, né? Aí eu entrei para visitar um médico e eu cheguei, sei lá, 1 hora antes. Almocei e fiquei esperando ele chegar a um consultório lá em Curitiba. E do lado do consultório, eu não sei se era do lado ou se era no andar de baixo ou em cima, acho que era do lado, no mesmo andar, tinha estava escrito assim, consulado, né, consulado suíço. Então, eu nunca tinha visitado o consulado e nem ouvido falar bem o que é a Suíça, né? Mas como estava trabalhando numa empresa suíça, eu fui lá conversar. Aí abri a porta, estava aberto, não vi ninguém, fui invadindo o escritório. Aí tinha uma senhora sentada na última sala. Ela falou: quem é você? Eu falei: não, eu sou curioso aí, só sapeando aqui dentro do consulado, né? Aí eu falei: não, por que você tem curiosidade? Eu falei: não, eu vi Suíça, né? Eu trabalho numa empresa suíça. Aí, e por acaso, era uma cônsul, né? Eu nem sabia também que uma mulher que é cônsul não é consuleza, é cônsul também. A esposa do cônsul, sim, é consuleza, né? Então eu falei: não, eu sou cônsul da Suíça aqui no estado de Paraná e Santa Catarina. Ela começou a estudar, falar muito coisa, mostrou o mapa, onde fica a Suíça, etc., cultura suíça, e por que ela resolveu seguir essa carreira, né? E quando estava despedindo, ela falou: olha, você tem que trabalhar bem, porque eu invisto na empresa que você trabalha. Aliás, eu invisto em, sei lá, ela falou na época, uns 10 a 15 empresas suíças. Aí eu voltei e falei: mas por que a senhora investe na empresa suíça? Não, eu invisto em ações das empresas. O meu futuro não é comprar prédio, não é comprar casa, eu moro de aluguel, sempre morei, né? Lá na Suíça e aqui no Brasil também. Isso que me chamou a atenção, né? Do valor das ações, que eu fiquei pensando assim, mas eu não entendi na época. Eu só fui entender uns 5 anos depois, em 87 mais ou menos, quando perdi pela primeira vez. Ela investia em empresas suíças, fui investir numa empresa que praticamente faliu, que é o Banco Bamerindos, né? Investir numa ação errada. Mas assim conheci o valor das ações. Foi aprendizado, né? Sato, queria então colocar os outros 2 pilares que estão faltando, que a gente não falou ainda. Um deles é o ganhar mais. Porque Sim. Muitas vezes a pessoa, por mais que ela poupe, né, que Sim. ela consuma de forma consciente, ainda não é suficiente para sobrar um dinheiro para Sim. ela poupar, né? E nesse Sim. caso, o ideal é ela estabelecer alguns caminhos ali para ela poder aumentar a Sim. renda, né? O que Sim. você sugeriria nesse caso? Sim. Eu acho que tem 2 caminhos, a grosso modo, que eu vejo, né? Porque muita gente pensa assim que ser empreendedor é você abrir uma empresa. Mas eu acho que ser empreendedor também é dentro daquilo que você faz. Pode ser estagiário ou pequeno aprendiz. Aliás, eu aprendi uma vez de um presidente de uma empresa que ele falou assim, que ele aconselhava 2 coisas com o presidente da empresa, né? Uma, que desde o aprendiz até o presidente se colocasse na postura de líder. Líder da função que ele foi contratado. Para quê? Justamente para saber aonde ele está e para onde ele quer crescer. Por quê? Porque qualquer pessoa gosta de que a sua renda cresça. Então, a parte da resposta é isso, né? Aonde você está é o primeiro caminho. É só melhorar a tua performance, e se você realmente acha que você é maior do que a função, né, primeiro você mostra que realmente tem isso. E compartilha suas ideias com outras pessoas, dentro da própria empresa, para que você seja valorizado no sentido de obter uma nova função dentro da própria empresa, ou melhorar a própria função que exerce. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho que eu vejo é, independente de onde você esteja também, ou mesmo sendo empreendedor, né, buscar uma segunda alternativa, que no meu caso sempre eu procurei estudar 3 coisas, né, que é gestão, né, gestão não só do dinheiro, mas gestão também do dinheiro, gestão de pessoas. O segundo ponto que eu estudei é como conseguir vender uma determinada ideia. Então cheguei, para mim nunca esquecer, numa pequena
uma maneira figurativa, para me lembrar, eu sempre lembro do Ubá, UBA, né? Ubá é uma cidade de Minas, e coloquei Ubá de forma aleatória, mas U em inglês, né? Understand, Believe e Advocate. Então, se eu tenho a educação financeira como um pilar, eu preciso entender o valor da educação financeira. No caso da sua pergunta, é entender qual o valor da minha função aqui dentro da empresa, ou do meu empreendimento. De posse do entendimento, vai para o segundo pilar, que é o B do UBA, que é Believe. Eu tenho que ter convicção daquilo que eu entendi. Então, eu preciso, nesse momento, ter convicção do valor da educação financeira, da longevidade, para poder estar falando com você e os colegas que estão ouvindo. E o último, sim, é, aonde puder, defender essa ideia que eu entendi e eu acredito que seja importante. No caso aqui, educação financeira e longevidade. Né? Advogar essa ideia. Advogar não é simplesmente falar a educação financeira é importante, mas ajudar algumas pessoas ou algumas entidades, ou compartilhar de forma o exemplo da própria tua vida. Se realmente você está valorizando e vem valorizando ao longo de décadas a educação financeira, a maneira como você defende a educação financeira vai ser perceptível para outras pessoas de que você realmente está fazendo, está dizendo aquilo que você está tentando exercer no dia a dia. Não adianta falar para você, Janaína, que poupar, gastar correto, consumir, investir, ganhar melhor é importante se eu não faço isso. Entende? Eu acho que o melhor... Esse exemplo, né? Exatamente. Quanto melhor você é, quanto mais você sabe, mais você consegue encontrar caminhos ali também. Né? Exatamente. Exatamente. Mais, seja no mercado corporativo ou seja de uma outra maneira. Exatamente, exatamente. Então eu vejo assim, dessa maneira, o ganhar mais. Né? Onde você tiver é possível. E é possível porque a primeira pessoa que eu sempre recomendo desafiar quando fala ganhar mais é a si mesmo. Né? Não é o governo. Imagine se eu começar a pensar assim, culpada é a Dilma, culpada é o Bolsonaro, culpada é o Putin, sei lá, pode até serem responsáveis maiores. Mas quem vai mudar, não vai mudar o rumo que eu quero, sou eu, a minha atitude. Então a gente tem que ter essa atitude de liderar a gente mesmo. Como a gente já está no final, tem algumas perguntas ainda, Sim. E eu acho que é legal a gente Sim. falar sobre o pilar que responde, Sim, né? Claro. Então, assim, a gente já falou sobre poupar, falamos um pouco sobre gastar certo, então, conscientemente, falamos um Sim. pouco sobre investir, sobre ganhar Sim. mais, e agora falta o pilar, que é o proteger o capital, que é proteger Sim. tudo aquilo que a gente conquistou e também a nossa própria vida, né? Enfim, os nossos entes queridos ali que de repente vão receber uma herança. Sim. Como é que você enxerga esse pilar da proteção? Eu acho que também eu indicaria dois ou três caminhos. Né? O primeiro caminho da proteção, eu vejo que a melhor proteção que a gente pode dar para quem no meu caso, para o meu filho, a minha esposa, ou pessoas que estão à minha volta, né? ou aos mais jovens, é falar que a melhor proteção é fazer com que a pessoa seja independente. Eu não posso criar um filho que seja dependente. Eu não posso criar uma esposa que seja 100% dependente de mim. Podemos ter interdependência, mas não a dependência 100%. Né? E é a mesma coisa, todo o movimento feminino que vem se fazendo, tanto do trabalho como da independência financeira feminina, vai por esse lado. Né? Que é a independência não torna... a verdadeira independência não nos torna distantes. É pelo contrário. A verdadeira independência torna a distância mais saudável. Entende? Então, se tiver duas pessoas independentes no pensamento, no trabalho e financeiramente, essas duas pessoas unidas serão é como se fossem dois países grandes, né, que podem influenciar mais do que 1 mais 1 é mais que 2. É mais ou menos isso que eu quero explicar. Né? Então eu vejo que o primeiro ponto que eu indicaria da proteção é tentar ajudar a pessoa que você está ajudando para que essa pessoa caminhe junto, sozinha. Né? Dar independência para essa pessoa, tanto financeira como de saúde, etc. O segundo ponto, aí falando de proteção do capital, é um mundo muito interessante que
a cultura do investimento que a gente veio falando, ou do investir correto, né? Não existe uma fórmula mágica, sabe? Invista exatamente como caneta BIC. Não é isso, né? Eu acho que cada um tem que buscar conhecimento e começar a praticar coisa básica, de poupar todos esses 5 pilares que a gente está falando, dentro do que você é, né? Não adianta copiar do A para passar para o B. Não é copy-paste, eu copia e cola, né? Acho que o fato de proteger, quando você começa a fazer copia e cola, você pode estar com um guarda-chuva, quando na verdade você precisaria de um analgésico, entendeu? Então você pode estar com a proteção errada, né? No investimento, a melhor proteção, mais do que o próprio capital investido, é o conhecimento. É conhecimento de como investir melhor. E o Brasil, né, é um país, talvez um dos mais seguros em termos financeiros, porque o sistema bancário é muito sólido. Então ela permite que as pessoas que tenham disciplina e aprendizado constante vai estar melhorando essa proteção na medida em que melhora o conhecimento. Aí eu vejo uma grande riqueza da educação financeira e do ato de proteger, porque a proteção ela sempre vai estar sendo aprimorada, né? Proteção através de um plano de previdência, proteção através da reserva de emergência, proteção através do conhecimento, proteção através da educação financeira, de uma live como essa aqui, troca de ideias. Então, acho que a verdadeira proteção é contribuir para dar essa liberdade para que a pessoa realmente caminhe sozinha. Essa é a verdadeira proteção. A pessoa tem conhecimento para entender as ferramentas de exatamente. Mercado, né? Seja um plano de previdência, um seguro de vida, exatamente. Exatamente. A inflação, né? Para poder exatamente. tomar essa decisão de maneira consciente. Sim, sim, sim. E cada vez que a gente vai aprofundando, vai começar a entender que a proteção plena, 100%, nenhum de nós teremos. Até porque se buscar a proteção plena, a gente vai ficar dentro de um cofre lá em Marte, entendeu? Para não fazer nada, não passar perigo. Mas eu acho que só que a maior proteção passa a ser o maior risco também. Senão a gente nem sairia de casa. Risco disso, risco daquilo, tem um monte de risco. Então, mas dentro do possível, você andar sempre numa banda. Por isso que uma vez eu ouvi que a estrada, ela é larga, né? E quanto mais larga, é mais protegida, porque você pode ir em zigue-zague, mas está no rumo certo, né? Então, acho que a proteção é assim, né? A gente investe na poupança, mas tem fundo imobiliário que melhora, você vai aprimorando ao longo do caminho. Aprimorar o conhecimento de como investir é uma proteção, né? Assim como cesta de investimentos é uma proteção, em vez de você só investir, sei lá, numa criptomoeda. Eu ia até te fazer essa pergunta aqui para a gente encerrar, que é com relação a todo você se chama de aprendiz vitalício júnior, né? Sim, existe todo um constante aprendizado. Sim, sim, né? Eu acho que isso que você acabou de dizer diz muito também, né? Porque é isso, a gente está aberto a aprender, a entender as ferramentas, a saber como funciona, para que a gente possa tomar decisões melhores. Sim, então sim, é importante sim. Estar aberto a aprender sempre, né? Independente da idade. Para mim, eu vejo assim, hoje, Janaína, aqui, não só hoje, mas eu sempre gostei, por exemplo, de ler, né? Eu gosto de ler desenho em quadrinho, tirinhas para você dar risada, né? Até para perceber como é que cada um vê o mundo, né? Eu posso ver um patinho feio e o outro achar que é um patinho bonito, né? Então, o mundo é muito interessante nesse ponto de vista, né? Porque tem coisas que se você vê, né? Se você vê, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa luz aqui, né? Se a gente vê aqui, parece um zero, né? Mas se você vê assim, né, parece que é algo reto, plano, ou um disco voador, sei lá. Eu vejo que, dependendo do ângulo do problema ou da solução, né, você está vendo uma coisa que o outro não entender, dá essa possibilidade plural, né, de ver o próprio mundo seu, né, e ver que você mesmo não é um só, né.
que a gente mesmo é mais que um, entende? Porque você vai aprimorando o conhecimento, no caso aqui da educação financeira, mas a educação financeira não tem uma resposta, né? Se nós somos em 7 bilhões, 8 bilhões, então terá 8 bilhões de educação financeiras possíveis de serem implementadas. É claro que é possível ter um determinado projeto que possa impactar mais pessoas, ótimo, mas eu vejo que, por isso mesmo que eu coloquei como título, até para mim não esquecer, né, que o aprender tem que ser vitalício, né, não pode ser só para primeira infância ou para adolescentes, até porque tudo que a gente aprende, o mundo está tão dinâmica que, sei lá, cada 3, 4, 5 anos, 100% do que você aprender já não vale tanto. Eu acho que isso até responde um pouco, a gente recebeu uma pergunta aqui, que é assim, como pais e avós, como incentivar, como ensinar os nossos filhos, nossos netos sobre educação financeira e longevidade? Como podemos potencializar isso com os nossos? Eu acho que passa muito pela questão da aprendizagem também, sim, né? sim, assim, sim. Eles estarem abertos a aprender e estarem abertos a exatamente. E aí é uma troca. Até vou fazer uma propaganda. Propaganda de um... Você deve conhecer esse livro, não conhece? Esse livro aqui, o título é De Gente Grande para Gente Pequena, né, que é da própria Janaína que escreveu, né? E eu vejo respondendo, a primeira resposta seria essa, né, tentar ler esse livro, que aqui tem bastante lições, né, de educação financeira que a Janaína vivenciou e vivencia no dia a dia, com crianças e adolescentes. E tem algumas lições muito interessantes, né, que já logo no início tem aqui um chamado que diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, respondendo a segunda resposta para a pergunta da plateia, tanto os avós, bisavós, né, um dia teremos bisavós, avós e pais, instruindo sobre educação financeira, importante, a melhor maneira de instruir, né, de passar, é a pessoa, o pai, avô ou bisavó, praticar, né? Se eles estão praticando como adulto a educação financeira, mesmo você não falando, a criança vai estar vendo, né? A maior prova é que se está numa sala e a criança está brincando e os pais adultos estão conversando, de repente uma criança pergunta, tá, mas isso aí eu não concordo. Ele estava brincando, mas estava ouvindo. Educação financeira eu vejo também que é assim, se você pratica no dia a dia, está sendo absorvido de forma pelo exemplo. E a melhor maneira de passar um conhecimento, no caso de educação financeira, é pelo exemplo, né? Agora, se for com um livro, é melhor ainda, né? Então, pessoal... É interessante, porque quando uma geração consegue conquistar a longevidade financeira e entender a importância disso, ela também vai ajudando as outras gerações, né? A gente vai conseguindo ampliar um pouco o tema ao longo, né, das décadas. Sim, sim. Muito legal, tá? Ainda teria mais pergunta aqui, mais pergunta para fazer, mais pergunta que as pessoas fizeram, mas já deu aqui o nosso tempo, então eu queria te agradecer muito a participação. Acho que é um assunto demais relevante. Não sei se você quer passar, de repente, o seu Insta para as pessoas seguirem, que você tem o também, né? O meu Instagram você sabe que eu esqueci, na verdade. Mas a gente tem aqui, a gente tem ali, né? Tá @rsato. Eu esqueci, na verdade. Mas tá junto com da chamada do Instituto da Longevidade, né? Mas estou lá no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn. E a gente tem um grupo, quem queira passar, né, só avisar a Janaína ou eu para a gente participar desse grupo WhatsApp da educação financeira. E a gente tem também agora no dia 19 de maio, né? 19 de maio, né? Tem um 19 de maio, 18 até pergunta e resposta sobre o livro que a Janaína lançou. Exatamente, o encontro. E a gente reativou para que mês a mês a gente tenha esse encontro de volta, né, para a gente compartilhar os exemplos
a educação financeira. Tá? Janaína e da Longevidade, eu agradeço pelo convite de poder estar compartilhando a nossa experiência. E para mim é sempre uma grande alegria poder compartilhar sobre educação financeira, porque educação financeira realmente tenho uma convicção plena de que ela transforma a pessoa e transforma as pessoas à sua volta a pensar um pouco diferente, além do que normalmente a gente pensa, né? Senão a gente acaba ficando bitolado, né, de focar só estudo, ou trabalho, quando na verdade você está numa jornada, no caso aqui da longevidade, seja de saúde, financeira, né, e longevidade com qualidade de vida, que é o grande propósito. Né? Então, aquilo que a gente acabou de compartilhar, acho que faz parte dessa qualidade de vida longa dentro da longevidade. Então, pessoal, muito grato pelo seu convite do Instituto e grato também por cada uma das pessoas que assistiram e ouviram, né, e que possam, de alguma maneira, estar replicando algumas coisas que a gente compartilhou. Muito obrigado. Abraço. Muito bom. Muito obrigada, viu, Sato? Abraço a todos. Obrigada a todos aqui que acompanharam a live. Até uma próxima live. Continuam acompanhando o nosso conteúdo. Agora vai vir mês do trabalho, vai ter muito conteúdo legal no portal também. E agradeço a todos. Até uma próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.